lugar. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se tem um versículo querido nosso, um versículo que muitas vezes é citado, versículo que não poucas vezes é pregado, ensinado, e muitas vezes distorcido, é esse versículo de Mateus 6:33. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque eu já vi gente, por exemplo, citando o versículo assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como se esse demais coisas quisesse dizer qualquer coisa. Todas as outras coisas que o coração pode desejar. Mas o texto não está dizendo: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não está dizendo isso. Está dizendo: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas. Que coisas são essas? As que Jesus estava dizendo antes, que é o que todo mundo procura: o sustento para a vida, que no caso aqui ele resumiu em 3 coisas: comida, bebida e roupa. Comida, bebida e roupa. Ou seja, o básico, o necessário para mais um dia, o necessário para a vida. Então você não precisa ter um carro zero para colocar um adesivinho lá atrás: Deus é fiel. Porque se Deus já está te dando comida, bebida e roupa, Ele já está cumprindo a promessa para aqueles que buscam o seu reino. Mas Ele não tem apenas te dado comida, bebida e roupa. Logo, mesmo que você tenha uma bicicleta, você pode colocar: Deus é fiel, e muito mais do que fiel, mas infinitamente generoso para comigo, porque não tem me dado só roupa, não tem me dado só comida, não tem me dado só bebida. Tem extrapolado as suas misericórdias e bênçãos sobre a minha vida. Ele não é apenas fiel, mas é generoso também. Agora, isso é interessante, mas tem uma coisa que é ainda mais interessante: é que o versículo, esse versículo tão famoso nosso, ele se divide em 2 partes. A primeira, que se diz respeito ao presente.
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Esse buscai não está no futuro, está no presente, hoje. A segunda parte do versículo diz respeito ao futuro. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então está falando a respeito do presente e a respeito do futuro. O tempo presente, segundo o nosso versículo, é o tempo da nossa ação. Porque está dizendo, buscai. Quem buscai? Nós, vocês que são os meus discípulos. No tempo presente, o que se deve fazer? Busquem o meu reino, a sua justiça. E o futuro? O futuro, todas estas coisas serão acrescentadas. Enquanto o buscar está na voz ativa, ou seja, a nossa ação, o todas estas coisas vos serão acrescentadas, está na voz passiva. Lembra das aulas de gramática? Não, né? Mas estar na voz passiva significa que a ação não é minha, mas que eu sofro a ação. Em outras palavras, o que Jesus está explicando é que o tempo presente é nosso. O tempo futuro pertence a Deus. O tempo presente é o tempo da nossa ação. O tempo futuro, o amanhã, é o tempo em que se deve confiar na ação de Deus. Porque, inclusive, por mais humilhante que seja para nós, o que está dizendo é que o futuro vai depender mais da ação de Deus do que propriamente da nossa. Ainda que seja o resultado do que Ele faz por meio de nós. E daí sai a proposta de vida de Jesus. Jesus está aqui fazendo uma proposta de vida. E a proposta de vida do Evangelho de Jesus é essa aqui. Resuma todas as tuas preocupações a uma só. Fazer a vontade de Deus hoje. Mas e o meu amanhã, pastor? O amanhã, Deus cuida. Deus cuida. Deus provê. Essa é a proposta de vida de Jesus. Tenha só uma preocupação na vida. Só uma. E que diz respeito ao dia de hoje, que é o tempo da nossa ação. Porque o que a gente pode fazer é no tempo chamado hoje. Você deve se preocupar com o que então hoje? A fazer aquilo que Deus diz para você fazer. E as outras coisas, você confia nele. E aí você vive. Você pode
crer ou não nessa proposta de vida. Mas já pensou que libertação seria para você ter a partir de hoje só uma preocupação? Só uma. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Só essa. Hoje, domingo, 6:30 da noite. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Que você aquiete seu coração e você ouça. Só isso. É só isso. Só isso. Mas e amanhã, aquele problema que eu tenho que resolver? Isso aí está no tempo amanhã. O amanhã não pertence às suas mãos, pertence às minhas. Então você pode crer ou não. Você pode aceitar isso para a sua vida ou dizer não. Você pode viver isso a partir de hoje, ou continuar vivendo naquela angústia que te coloca em crise por causa das coisas que estão acontecendo e te levando a outras crises e te fazendo viver miseravelmente salvo porque você é de Deus, mas parece que no dia a dia, no seu existencial, acende um inferno. Você pode. Você pode dizer sim ou não a essa proposta de Jesus de vida para você, para mim, para nós, como igreja, como discípulos dele, mas você não pode ficar livre das consequências da sua decisão. Você pode decidir, sim, é isso que eu vou viver a partir de hoje. Ou você pode dizer não, mas você não vai poder ficar livre das consequências dessa decisão. E quais seriam as consequências dessa decisão? Primeira, você corre o risco de colocar a confiança do seu coração em bens que não garantem o bem. Você colocar a segurança do seu futuro em coisas menores e perder as maiores. Você colocar a sua fé naquilo que não pode garantir nada. Por isso que Jesus diz assim, versículo 20, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque às vezes a gente ouve assim a história de uns pais que justificam o trabalhar muito, demasiado, para dar um futuro aos filhos. E eu não duvido que alguns acreditem em mim mesmo, e estão lá, porque acreditam. E eu me pergunto se isso, se for verdade, se vale a pena. Porque eu lembro do caso de um empresário que estava tomando seu café da manhã na sua varanda. E aí, de repente, assim, um tiro atravessa a proteção de vidro da varanda. E aí ele olha assim para baixo e vê o seu filho com uma arma na mão. E aí ele entra numa depressão, cai numa cama e nunca mais levantou da cama. Então eu não estou dizendo que os bens acumulados durante a vida trouxeram a desgraça para aquela família. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que os bens acumulados durante a vida não garantiram o bem da família. É por isso que Jesus está dizendo, eu volto a ler, ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, versículo 19, não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, os ladrões invadem e roubam.
Por quê? Porque além deles não serem garantia de futuro, porque eles podem ser perdidos a qualquer hora, eles ainda podem atrair o mal para a vida. Traça, ferrugem e ladrões. Por isso que o Paulo vai dizer assim a Timóteo: diga aos ricos desse mundo que não coloquem a sua esperança nas riquezas, mas em Deus, que a todos provê abundantemente para desfrutarmos. Segundo, você pode ficar doente, física, emocional, espiritualmente. Porque a depender da forma como eu olho a vida, isso vai me definir o que é valor para a vida. Por exemplo, o que você espera encontrar no quarto de uma criança? Brinquedos. E muitos. Por quê? Porque no olhar da criança, aquilo que é valor. A gente olha assim e fala, bom, a gente sabe que isso não é o máximo valor. E eu fico imaginando Deus lá em cima, olhando para a gente, acumulando as coisas. E Ele olha assim para o Gabriel e fala, a gente sabe que isso não é o máximo valor. Então a maneira como a gente olha para a vida, define o que para a gente é valor. E não apenas define o que para a gente é valor, mas define o atrás do que a gente corre. E o que leva atrás dessa corrida a nossa vida inteira, a nossa alma, o nosso corpo e tudo que a gente é. Então, por exemplo, se eu vejo a vida como uma grande corrida, sabe lá para se chegar aonde, eu vou ver algumas pessoas. Eu vou olhar para algumas pessoas com soberba, porque eu julgo que elas estão atrás de mim nessa corrida. Mas eu posso olhar para outras pessoas com inveja, porque eu julgo que elas estão na minha frente nessa corrida. E aí dessa inveja, de eu ficar correndo e não conseguir alcançar, começa a nascer a raiva. Começa a nascer o ressentimento, a amargura, o rancor. E daqui a pouco eu estou com uma gastrite. Daqui a pouco estou com uma úlcera. E Deus me livre de um câncer. É por isso que Jesus diz assim, a candeia do corpo são os olhos. De modo que se os teus olhos forem bons, se você está enxergando a vida de acordo com a luz de Deus, com a palavra, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti, em vez de ser a luz da palavra, que te ajuda a enxergar a vida como ela de fato é, e o que de fato tem valor, se não for essa luz, a luz que há em ti for em trevas, que grandes trevas serão, porque vai trazer consequência para toda a vida. Achei interessante a frase de um sábio não cristão. Ele diz assim, os homens, eles perdem a saúde para ganhar riquezas. E depois eles perdem as riquezas
para recuperar a saúde. Será que se cumpre aqui o que Jesus disse? Que os filhos das trevas são mais sensatos do que os filhos da luz? Então, quando você não aceita essa proposta de Jesus, eu vou ter só uma preocupação na minha vida: fazer a vontade dele hoje. E eu vou entregar o meu futuro nas mãos dele. Então, primeiro você começa a colocar sua confiança nos bens que não garantem o bem. Segundo, você corre o risco de adoecer a tua alma. E terceiro, você corre o risco de começar a servir Mamon. Na confissão de boca, sirva a Deus, sirva a Jesus. Mas na minha prática, nos meus atos, naquilo que considero valor, mostro que estou servindo, consciente ou inconsciente, a Mamon. Que não é o diabo. Interessante, não é? O maior concorrente para a nossa devoção não é o diabo. É o dinheiro. O maior competidor do nosso coração pela nossa devoção para com Deus não é o diabo. É o dinheiro. Que pode virar um diabo. Aí você diz assim para mim: mas pastor, então é errado ter posses? Não, não é errado você ter posses. O problema é o lugar que você dá às posses. Então, por exemplo, se as posses, os bens, as riquezas, o dinheiro, capital, na sua vida for um meio para você servir, maravilha. A Bíblia diz de mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Maria Madalena era uma delas. Mulheres de posse. E que depois da conversão, depois que os olhos foram iluminados, os olhos se tornaram bons, colocaram as posses no lugar certo. Tiraram do lugar de Deus e colocaram no lugar certo. Meio para servir. Agora, o problema é quando você coloca as posses, não como meio para servir, mas como alvo do seu serviço. O alvo do seu trabalho. O alvo dos seus sonhos, do seu se esforçar. Porque você sabe que nós que somos cristãos, a gente não trabalha para ganhar dinheiro. Porque a gente confia que quem sustenta a gente é Deus. A gente trabalha para a gente prestar um serviço à sociedade. E a gente trabalha prestando esse serviço aos homens, sabendo que servindo aos homens, estamos servindo a Deus. Entende? Ou você acha que Deus só está interessado com pregação e música? Cântico. Quer dizer, você chega amanhã no supermercado para comprar pãezinhos e aí fala assim: hoje não tem pãozinho. Então me dá aí uma broa. Também não tem broa. Então me dá aí uma baguete. Também não tem baguete. Bom, então me dá um coração, vamos suicidar logo.
Não tem croissant também. Mas não tem nada de comer de pão? Não, por quê? Não, porque os padeiros resolveram fazer uma vigília hoje. Não tem pão. Não, mas precisa de pão. Então, quando o padeiro cristão está lá fazendo pão, ele está prestando um serviço aos homens. Mas, na verdade, é Deus. O Pedro não vai dizer assim: vós, servos, servi aos seus senhores, não só quando eles estiverem olhando, porque vós servis a Deus. Então, o motivo do trabalho é servir a Deus, crendo que o sustento Ele dá, ainda que seja por meio do trabalho. Então, quando as coisas estão colocadas nesses lugares, louvado seja o Senhor. Agora, quando os bens, o ganho, começa a ser o alvo da vida, e se torna tanto um alvo da vida, que eu sou capaz de colocar Deus, não mais como um alvo, mas como um meio para eu alcançar esses alvos, aí as posses deixaram de ser posses e se tornaram mamão. Um falso Deus que tomou o lugar de Deus e que te impede de servir a Deus. Porque Jesus disse que não dá para servir a dois senhores. E por que te impede de servir a Deus? Porque te impede de fazer o bem hoje. Quando surge assim uma oportunidade diante de você, para você estender a mão, e para você servir com as suas posses, aí logo te passa assim: tá, eu até tenho, mas se eu ajudar, e se faltar para mim amanhã? Então eu não consigo. Alguém já disse assim: se você não pode deixar de ter uma coisa, então não é mais você que tem a coisa, é a coisa que tem você. E pode, inclusive, te chamar para o mal, para o ilícito, porque você está aflito com o seu futuro, do que vai ser, e por mais que a gente tenha hoje, parece que nunca é o suficiente para nos dar paz em relação ao futuro. Por quê? Porque a gente nunca sabe o quanto a gente vai precisar no futuro. A gente nunca sabe. Então, por mais que a gente tenha, e aí você começa a entender por que fulano de tal, ele já tem tanto, ainda conseguiu roubar mais. Por quê? Porque não importa quanto se tem aqui no hoje, se a gente está vivendo o hoje para garantir o futuro, não importa o quanto se tenha hoje, nunca vai ser o suficiente. Por quê? Porque a gente nunca sabe o quanto vai precisar amanhã. É um inferno. Não há possibilidade de ter paz vivendo assim. Não há. Porque por mais que você tenha, nunca vai ser o suficiente. Porque você nunca vai saber o amanhã, o quanto que você vai precisar. Não sabe. Isso explica. É como a história lá do político que guardava cerca de $1,5 milhão em casa, com a explicação que era para eventuais despesas. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. Então, se você não aceitar a proposta de Jesus, que Jesus está dizendo assim para você: meu filho, você não acha que você está extremamente sobrecarregado? Eu fico olhando assim para você, eu fico com dó. Eu não sei como você consegue viver com toda essa carga em cima de você. Você está assim andando até curvado. Sabe por quê? Porque você está carregando aquilo que você não precisa. Você está querendo carregar coisas que cabem a mim. Mas você não está acreditando. Eu que te sustentei até o dia de hoje, você acha que amanhã eu não vou te sustentar? Eu que te provi até esse momento, você acha que amanhã eu não vou te prover? Então eu te faço uma proposta. Viva só com uma preocupação. Fazer o que é certo hoje. O amanhã é consequência. E eu vou estar com você. Então, se você não aceita essa proposta, acontece tudo isso. Pode acontecer tudo isso. Você colocar sua confiança em bens que não garantem o bem. Você ficar doente. Você, consciente ou inconsciente, passar a deixar de servir a Deus e servir um ídolo. Você acha que ídolo é só as imagens? E você pode ser tomado por uma ansiedade inútil. A minha mãe sempre me disse assim: se você tiver que sofrer, sofra por uma coisa que vale a pena. Ficar sofrendo por coisa inútil, por coisa que não precisa. Então, alguém já disse assim que a ansiedade é igual uma cadeira de balanço. Ela te mantém ocupado, mas não te tira do lugar. E Jesus vai dizer assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ansiedade para com o futuro. Aliás, deixa eu te fazer essa pergunta: o que te anseia tanto em relação ao teu futuro? Então Jesus está dizendo assim: olha, essa ansiedade toda em relação ao futuro, ao que vai acontecer amanhã, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Me ouçam bem. Primeiro, isso aqui não sou eu falando não, é Jesus aqui no texto, viu? Primeiro, é desnecessária. E por que, Senhor, é desnecessária? Porque vocês têm um Pai celestial que cuida todos os dias dos passarinhos, e eles não ficam com essa maluquice para com o dia do amanhã. Eles só se preocupam em procurar para o hoje. Achou para o hoje, tá bom. Começa a cantar, vai para o ninho e dorme. E pronto, já para o hoje já tem, pronto. E amanhã vai ser a mesma coisa. O seu Pai Celestial vai alimentar. Por isso que tem uma historinha que diz assim, né, que tinha 2 passarinhos conversando em cima da árvore e os humanos lá passando embaixo, assim, naquela correria, aquela ansiedade, aquele desespero, aquela luta. E um passarinho olhou para o outro e falou assim: mas o que acontece com esses seres humanos que eles vivem estressados, angustiados, aflitos, ansiosos? O que acontece com eles? Aí o outro disse assim: não sei, eu acho que eles não têm um Deus como o nosso. Porque Jesus está dizendo aqui, olha, o versículo 26, olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Vamos ajuntar aqui em celeiro o máximo de sementinha que a gente pode, porque vai saber amanhã. Não. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. E depois ele vai dizer o seguinte: olha, deixa eu falar uma outra coisa. Para Deus, vocês valem mais que muitos passarinhos, viu? Muitos passarinhos.
colocar aqui 1000 pelicanos, 2000 codornizes, um falcão, 3 águias, não sei, de um lado e você do outro, e perguntar para Deus, para o Senhor, quem vale mais? É esse meu filho aqui. Não é que eu não valorizo as minhas criaturas, inclusive eu alimento todas elas, mas eu sei distinguir o valor das coisas. Esse moço aqui é minha imagem e semelhança. Então, se eu alimento elas, cuido delas e vou cuidar delas até o fim, quanto mais dele. Então, primeiro Jesus está dizendo, se você quiser viver preocupado com o futuro, e ganhar uma úlcera, ficar ansioso, passar a servir mamão, isso é uma decisão sua, então. Mas deixa eu te falar uma coisa, não precisa. Você não precisa. Se você quiser, então vá. Segue aí o curso, que é o curso que todo mundo segue. É o curso do mundo. Jesus diz assim, porque os gentios, ou seja, esses que não conhecem o meu Pai, eles correm atrás de todas essas coisas aí. A vida deles é essa correria aí. Essa corrida atrás do ouro. Corrida atrás do ouro. Para garantir aquilo que eles chamam de futuro. Mas não é garantia nenhuma. Quem garante é o meu Pai, mas eles não sabem, mas vocês sabem. Então não precisa andar no mesmo curso que o mundo. Não precisa. Não precisa. Vocês não precisam. Saibam disso, estão avisados, conscientizados. Você tem um Pai. Isso não significa que você não tem que trabalhar, mas você vai trabalhar para servir a Deus, você vai trabalhar para prestar um serviço às pessoas, e você vai trabalhar porque Deus te deu os dons. E Deus vai usar esse trabalho também para o teu sustento. Mas o sustento está vindo da mão dele. Está te dando saúde, está te abrindo essa porta para o seu trabalho. É isso. Então acalma. Sossega. Confia. Só se preocupa assim, hoje. O que eu tenho que fazer hoje? Hoje é mandar um currículo? Então tá bom, então eu vou fazer o melhor currículo que eu posso. Eu vou mandar. Pronto, é isso. O sustento está aqui, ó, a minha geladeira aqui. E amanhã? A mesma coisa. E amanhã Deus abre uma porta aqui, outra ali, e vai. Acalma. Não deixa de viver o hoje por causa da ansiedade do amanhã. Parece que não tem pai. Está vivendo igual órfão. Não, a segunda coisa que Jesus vai falar aqui sobre ansiedade, não apenas que não precisa, mas para você é inútil. Inútil. E ele vai perguntar assim para mim e para você, ei, de todos vocês aqui, por mais que vocês se preocupem, por mais que vocês cuidem, quem aqui pode garantir 1 hora a mais na vida? 1 horinha. Então, o que eu estou fazendo aqui vai garantir 1 hora a mais na minha vida. 1 hora a mais. Engraçado, né? A gente não pode garantir 1 hora a mais, mas a gente pode reduzir bastante. Pode reduzir bastante. Esses dias aí, essa semana, tanta coisa para fazer. Tão pouco tempo. Chegou assim na sexta, começou a me dar uma ansiedade. Você pensa que eu estou pregando só para você? Começou a me dar uma ansiedade, não vai dar tempo. E aí tinha que fazer isso, fazer aquilo outro. E começou a juntar tudo em cima assim. Eu comecei a ficar meio suar assim, meio sufocado. Você não passa por isso, né? Mas você fica sufocado assim. Aí chegou uma hora, acho que Deus teve misericórdia de mim. Assim, escuta, vai adiantar ficar assim? Vai adiantar ficar assim? Pelo contrário, por causa dessa ansiedade com o que vai acontecer amanhã, você não vai conseguir nem o que tem que fazer hoje.
Sua cabeça vai ficar em parafuso, você não vai conseguir mais enxergar nada, vai trocar os pés pelas mãos, vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo e no final não vai conseguir fazer nada. Eu falei, isso é mesmo. Aí eu falei assim, não vai adiantar. O que vai adiantar? O que vai adiantar? Vai adiantar eu fazer o que eu posso fazer hoje. Não adianta se preocupar com aquilo que você não pode fazer. Tem coisa que você não pode fazer. Que adianta você se ocupar com aquilo que você pode fazer hoje. Ou quando você ficar nessa angústia, nessa aflição, sim, então faça essa oração. Jesus, eu vou parar aqui. O que eu posso fazer hoje? Hoje, nessas horas que eu ainda tenho hoje, o que eu posso fazer hoje? Aí ele vai te falar. Então vai e faz o seu melhor, o melhor que você pode hoje. Ai, o futuro do meu filho, você não vai poder fazer muita coisa, mas você pode fazer é ensiná-lo hoje. Por exemplo, eu tenho a minha angústia em relação aos meus filhos. Às vezes eu olho para os meus filhos, fico assim angustiado, fico me perguntando, meu Deus, o que vai ser desses meninos, né? Mas a minha angústia com eles não é assim, que carreira eles vão ter. Sinceramente, não é essa a minha preocupação. Que curso vão fazer? Não, a minha preocupação, que mesmo me pega assim, Senhor, será que eles vão andar no seu caminho? Essa é a minha preocupação. Porque eu sei que o resto é consequência. O resto é consequência. A minha preocupação é essa. Eles vão andar no seu caminho. Porque eu fico olhando às vezes um pouco a juventude. E eu não sei se eu posso dizer que eles não querem Deus. Mas, por exemplo, fui fazer um casamento ontem. Aí eu estava conversando assim com um casal jovem jovem mesmo, franceses. E eles estavam cuidando da música do casamento. Então eu estava combinando com eles algumas coisas que iam acontecer na cerimônia que tinha que estar combinado para dar certo. Eu estava combinando assim, olha, quando os noivos chegarem aqui, eu vou chamá-los, tem que parar a música, que eu vou impetrar uma bênção sobre eles. Aí a moça francesa virou para um outro e perguntou assim, o que é bênção? O que é bênção? Então eu fico me perguntando assim, né? Então eu não sei, não dá para eu garantir. Não dá para eu garantir. Mas o que eu posso fazer hoje é pegá-los e todos os dias orar com eles. Falar da palavra para eles, do evangelho para eles. Isso eu posso. E o futuro eu tenho que confiar em Deus. Eu ouvi que vai ter um corte aqui nessa empresa agora. Não vai ficar todo mundo. Bom, o que eles vão fazer amanhã, você não tem como fazer muita coisa, mas você pode fazer uma. Você pode trabalhar bem hoje. Hoje. Lá no lugar que Deus te colocou. Porque ainda que ninguém veja, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Isso não basta. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Não é isso que o apóstolo Pedro vai dizer para a gente? Lançando sobre ele toda a tua ansiedade. E por quê?
porque Ele tem cuidado de vós. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Será que a gente precisa ficar nessa? Não. Não precisa. Você sabe que uma vez, uma coisa me marcou muito. Eu fui visitar um casal de amigos que são missionários lá no sul do país, entre os índios. E eu sempre soube que eles tinham uma vida bem humilde. Quando eu cheguei, embora eu soubesse, eu fiquei impressionado. Porque, de fato, todas as coisas deles, simples. Muito simples. Mas, ao mesmo tempo, tudo muito bonito. Tudo muito abençoado. E aí ele ainda disse assim para mim: pra gente não falta nada. Dá até para tomar sorvete. Eu não estou dizendo que você tem que ser missionário, não. Estou dizendo isso. A não ser como o pastor Antônio, se Deus te chamar, né? Então vai. Se Deus te chamar, vai. O que eu estou dizendo para você é que você pode, sim, considerar a plausibilidade dessa proposta de Jesus para a tua vida. Ter a partir de hoje só uma preocupação: a vontade de Deus hoje. E as outras coisas, Deus cuida. Deus cuida. Você pode chegar hoje para Deus e dizer assim, uma oração bem honesta. Bem honesta. Você pode chegar hoje para Deus e dizer assim: olha, Deus, vou ser bem sincero com o Senhor. Eu quero muita coisa em relação ao meu futuro. Estou sendo honesto. Em relação ao meu futuro, Senhor, eu gostaria disso, gostaria daquilo. Também, Senhor, se sobrar um espacinho, também daquilo outro. Essas três coisas eu gostaria muito que acontecesse ainda na minha vida. No meu futuro. Eu gostaria, Senhor. Gostaria. Então eu estou colocando aqui diante do Senhor o meu desejo em relação ao meu futuro. Se o Senhor achar por bem me conceder, ótimo, maravilha. Mas se o Senhor, que sabe todas as coisas, saber que não é aí o meu caminho, ótimo. Porque isso já não é mais o mais importante. Isso já não é o mais importante. O mais importante é essa pergunta que eu vou fazer para o Senhor agora. O que o Senhor deseja que eu faça hoje? Aonde o Senhor me colocou? Com o que o Senhor me confiou? E no mundo, juntamente com aqueles que eu chamo de irmãos. Qual é a tua vontade? Porque para nós isso hoje é o mais importante. E eu não sei como vai terminar essa história. Mas eu sei de uma coisa: vai ser uma história bonita. Vai ser uma história cheia de significado. Vai ser uma história de muitos frutos para a glória de Deus. Em outras palavras, vai ser a melhor vida que a gente pode viver. Então a proposta de Jesus está aqui.
Cabe a mim e a você a decisão. Que Deus nos abençoe. Amém.